O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Muitas pessoas têm me acusado, quando eu estou aqui pela internet, falando desse Jesus Cristo criado lá por Constantino, que eu sempre estou falando nos meus vídeos, que esse Jesus Cristo apresentado por Constantino não é o mesmo que morreu por você no madeiro, que deu a vida por você. E muitas das vezes, quando a gente critica o Jesus Cristo romano, criado por Constantino, para aprisionar as pessoas na religião, para aprisionar as pessoas na mentira, no engano, na laxívia e todos os males que você possa imaginar. O imperador romano, intitulado de Constantino, foi canonizado com um nome chamado Jesus Cristo. Mas você já parou para fazer uma pesquisa da vida de Constantino? Como tudo isso começou? Queridos, a verdade absoluta só está no nosso Pai. O objetivo de eu estar aqui falando com você não é pedir para você me seguir, porque eu não sou pastor, não sou religioso. E não seria bom você seguir a homem nenhum. Mas que você apenas possa ouvir o que eu estou falando e analisar. E não simplesmente sair criticando sem procurar ouvir-me e analisar o que eu estou falando. Nessa história toda, meu amado, nós temos sido acusados de falsos profetas, de enganador, de Rivanildo já está no inferno. Várias e várias pessoas já têm me condenado ao inferno. Inclusive, já tem dito que eu blasfemei do Espírito Santo e de Jesus. Na realidade, amados, quem blasfema contra o Espírito verdadeiro do Pai, você acha que essa pessoa ainda vai continuar falando das coisas do Criador? Você acha que quem blasfema realmente do Espírito do Pai vai continuar fazendo vídeos para tentar te alertar de uma forma ou outra sobre a verdade que esconderam de você? Pense nisso. A blasfêmia contra o Espírito do Pai, o Espírito Santo do Pai, não é você falar mal desse ídolo criado por Roma. Porque quando eu falo mal, eu falo de um ídolo chamado Jesus Cristo, que o imperador romano criou. E esse ídolo substituiu, na mente de milhões de povos na terra, o lugar do verdadeiro Machia. Você deveria estar adorando o verdadeiro Machia, mas que na realidade eles impregnaram na tua mente, carimbaram na tua mente, enraizaram dentro do teu íntimo, porque isso veio dos teus avós, dos teus pais, e você nunca parou para questionar. Se você não crê que o nome dele seja Yahweh ou Yahushua, tudo bem. Você tem todo o direito de procurar saber o nome dele. Aí você fala, mas isso não importa. Eu também falava isso. Eu também fiz vários e vários vídeos aqui pela internet dizendo que isso não tem problema. Chamá-lo de Jesus, de Êxodo, de Yeshua. Mas se você olhar cuidadosamente, com o coração simples, com a mente aberta, como eu fiz, você vai começar a perceber a quantidade de mentira que eles falam para nós, que o sistema fala para mim e para você. Queridos, durante muito tempo, eu fui para montes, eu orava no monte, eu sapateava, eu falava línguas estranhas, eu ajudei pastores a dirigir igreja. Quando os pastores pediam para dar curso de escola dominical, eu estava disposto. E eles colocavam na minha cabeça, quanto mais você trabalhar para Jesus, mais você tem uma coroa na sua pedra. E aquilo no meu íntimo eu estava fazendo correto. Eu estava indo para a igreja, fazia culto nos lares, que na realidade eu dei a minha vida para esse Jesus Cristo,
E quando eu descobri, não por A e nem por B, mas no meu próprio íntimo, analisando cuidadosamente, vendo os fatos, olhando a história, sem preguiça, vi, olhei, analisei, busquei. Não estou dizendo que eu sou a verdade, eu não sou a verdade. Sou um homem falho, cheio de defeitos como você. Se você olhar para o Rivanildo, você vai ver um homem cheio de defeitos. Como você também é cheio de defeitos. Agora, o meu intuito é estar trazendo para você aqui um despertamento da forma em que eu fui desperto. Desperto desse sistema religioso, dessa mentira criada por Constantino. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal, já são vídeos antigos, falando sobre o número da besta, a marca digital, e tudo indica que isso está caminhando verdadeiramente para o controle das pessoas. A elite global, de acordo com as informações que nós estamos vendo pela rede mundial de computadores, está com a bandeja pronta simplesmente para nos servir, mas que na realidade é um prato suicida. Um prato onde as pessoas vão aceitar e simplesmente depois serão tratadas como escravas. Porque esse é o objetivo da elite global. E quem é a elite global? Quem são os Illuminatis? Os Illuminatis estão acima de todo o topo da cadeia de comando do planeta. De tudo. Eles estão acima das religiões, está acima do cristianismo, está acima do budismo, acima da maçonaria, está acima de todas as religiões. Nós aqui embaixo somos apenas fantoche nas mãos desses iluminados. Se você olhar a história, se você olhar e pesquisar sobre a história dos anjos caídos, você vai perceber que existe um mundo espiritual que governa esse planeta. Lembrando que a própria Escritura diz que nós não temos que lutar contra seres humanos, mas temos que lutar contra os demônios, contra os príncipes das trevas que habitam nas regiões celestiais. Esses sim. Esses são demônios que estão aqui atormentando o homem, causando tragédias na terra, causando confusão, colocando um contra os outros, criando religiões, colocando na mente das pessoas e no coração delas o egoísmo, a avareza, a usura e todo tipo de males que nos danifica, que danifica o ser humano, essa linda máquina que o Criador criou. Queridos, é muito simples você analisar essas coisas. É muito fácil. É só você não ficar dando ouvido nem para um, e nem para A, nem para B, nem para C. Não. Não dê ouvidos. Mas simplesmente ouça de tudo e retenha a verdade. A pior prisão, amados, não é você estar engaiolado. Mas a pior prisão é a prisão da tua alma. A prisão do teu espírito, da tua mente. Onde você não tem liberdade para nada. A religião tira aquilo que o Criador te deu, o livre-arbítrio. Te aprisiona em tudo. Umas religiões dizem que você pode beber cerveja, outros dizem que você não pode, outras dizem que você não pode fumar, outras dizem que não tem problema. O que eu quero dizer aqui não é o que você deva ou não deva fazer da sua vida, porque da sua vida quem cuida é você. E eu te faço uma pergunta. Quem é que paga as suas contas? Quem é que cuida aí da sua família? Não é você? Então eu não tenho nada a ver com a sua vida. Eu não posso me intrometer na tua vida. Mas de uma coisa é certa, meu amado. Você é vítima nesse sistema. Você que está aí defendendo esse sistema corrupto criado pelos anjos caídos, você é vítima disso. E se você não abrir os teus olhos, você pode ter grandes problemas com esses mesmos que vocês estão servindo. Com esses anjos caídos, com esses demônios que controlam o planeta. Que causa todo esse tipo de desgraça e tragédia nas nossas vidas. Por esse motivo, eu quero que vocês prestem atenção num documentário que eu mesmo extraí aqui da internet e vou ler para vocês, narrando, para que você possa apenas ter um pouco de conhecimento. Na realidade, amado,
esse nome Jesus Cristo, e quem adora ele, também está relacionado ao sistema da besta. É duro de ouvir isso? Mas quem blasfema contra o Espírito Santo, como você disse que eu blasfemei, não fica aqui na internet falando das coisas do Criador. Pense nisso. O meu objetivo é ajudar você, do jeito como eu me ajudei, a enxergar um pouco da verdade. Quem adorar o nome Jesus Cristo já está marcado com o sinal da besta. Eu sei que isso soa como heresia nos seus ouvidos, soa como uma fábula, e você até pode me chamar de herege, ou de vários outros nomes, que eu estou blasfemando, etc. Mas o que eu vou te passar aqui é a realidade. É a pura realidade. O número da besta não está relacionado somente a uma marca digital, a um chip implantado na mão, na testa, mas também está relacionado ao nome Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Este é o nome atribuído ao imperador romano Constantino, fazendo dele o Deus e Salvador dos cristãos. É também um dogma da Igreja Imperial Católica Romana, que foi fundada por ele mesmo, por Constantino, cuja finalidade era prestar culto e adoração ao imperador. Todo aquele que crer no nome Jesus Cristo está sendo enganado pelo poder do diabo. Está adorando o imperador romano como se fosse o Messias perfeito. Os primeiros crucifixos que foram fabricados traziam os traços e feições do imperador bizantino, romano, Constantino. Todas as pessoas que crer neste nome, J.C., Jesus Cristo, já está com a marca da besta. Este é o nome da besta, amados. Este nome é uma fábula, é uma mentira da Babilônia mística romana. É a serpente. Este nome Jesus Cristo é o veneno de Roma, com o qual tem matado milhões e milhões de almas preciosas e inocentes. Esta serpente tem uma multidão de filhas que também estão a destilar o mesmo veneno chamado Jesus Cristo. Quando você adora Jesus Cristo, ora a Jesus Cristo, faz campanhas a Jesus Cristo, vai para montes, pensando que está adorando a Jesus Cristo, você simplesmente está adorando ao imperador romano, Constantino, que criou a fábula chamada Jesus Cristo. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, todo o movimento, amados, religioso que prega a fábula chamada Jesus Cristo, é filha da grande prostituta registrada em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. E aí está a marca da besta. A mentira do diabo é a marca da besta. É o meio pelo qual ele, o diabo mesmo, leva a pessoa a prestar culto e adoração à besta. Antes que você se torne, meu amigo, um defunto do velório, procure conhecer a verdade antes que você venha a falecer, por qualquer motivo natural, que você possa reconhecer, entender e abrir o teu entendimento para esta verdade. A verdade é que nós
estávamos, como muitos nossos irmãos, adorando, e estão adorando, a um ídolo chamado Jesus Cristo, que não é aquele que morreu por você lá no madeiro. Você pode até nos acusar de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas isso não é blasfêmia. Blasfêmia é chamar o teu Salvador de um outro nome, do impostor. É aceitar os dogmas da religião romana criada por Constantino, passando de gerações e gerações, que hoje predomina sobre o mundo a enganação e o império da mentira. Saiba com certeza que todas as vezes que você adora este nome Jesus Cristo, você está adorando a própria besta e a imagem dela, o crucifixo. E veja que em Apocalipse 14, versículo 9 e 11, fala de um tormento eterno, um lago de fogo. Não aquele tormento que vai deixar você por toda a eternidade sendo torturado, mas a pessoa será destruída por causa da sua própria rebeldia, porque o próprio homem busca o seu caminho. Há um lema na própria Escritura que diz: o que você planta, você colhe. Eu sei que para você, eu possa ser um louco, estar falando esse tipo de coisa. Por quê? Porque a sua mente está cauterizada com o sistema que foi te apresentado pelo imperador Constantino. Saiba você que eu também servi a esse JC durante muito e muito tempo, pensando eu estar adorando, venerando a presença do verdadeiro Salvador, mas trocar a identidade dele por maldade, por crueldade. Porque os homens deste mundo, os amantes desse século, procuram e vão procurar de todas as formas tentar desvirtuar, enganar e continuar mantendo você na escuridão através da religião, dos cursos de Calvino, de teologia, que está aí hoje. Não quero que você olhe para mim, para os meus defeitos, porque sou homem como você. E nessa história toda, eu não sou o vilão. Eu sou a vítima como você é a vítima. Só que um pouco mais de atenção e de humildade no coração, eu reconheci que realmente estava sendo enganado por esse Jesus Cristo criado por Roma, o que pede sacrifício, o que humilha o próximo, que as características, o personagem que foi apresentado por Constantino, que está infiltrado nas religiões, é totalmente diferente daquele que está registrado na Escritura. Preste atenção. O cristianismo é dominado pelo poder da besta romana, em cujo trono hoje se assenta os sucessores do imperador romano Constantino. Sabe quem é? Os papas. Que vão mais além ainda, e que se dizem pai dos pais, infalíveis, deuses. E eles sabem que o nome Jesus Cristo é uma fábula. É uma mentira. Os próprios papas, padres, sabem disso. Agora, se você procurar no livro ou a história de Leão X, o Papa Leão X, ele diz o seguinte: qual bem sabemos o quanto lucrativo é esta superstição da fábula de Cristo tem sido para nós uma grande riqueza. Então o Papa Leão X afirma categoricamente que a fábula chamada Jesus Cristo, criada pelo imperador romano, é na realidade
algo muito lucrativo para os poderes do Império Romano atual. O Papa Leão X reinou de 1513 a 1521. O bajulador da besta, o bispo Eusébio, chamou Constantino de "é um novo Moisés", Constantino. Comparou aos líderes e profetas dos Yahudins, que foi blasfemado para o nome, colocar o J de judeus. E também disse que o céu é governado por um só Pai, e o mundo terreno é por César, designando-o como pastor purificador neste médico das almas, e pai e amigo predileto de Deus. Imagine, Constantino é adorado e venerado até hoje pelo Império Romano. Agora, em Apocalipse 17, nós vemos a mulher, que quer dizer igreja, e a própria Bíblia chama ela de prostituta, que se assenta sobre a besta. Esta mulher é a igreja que nasceu em Al-Hudim, em Al-Rusholaim, Jerusalém, no dia de Shavuot, Pentecoste, cheia do poder do alto, louvando o Eterno, realizando maravilhas no nome sagrado de Yahushua HaMashiach. Mas no fim do 3º século, muitos homens corruptos começaram a entrar no meio da congregação, e trazendo consigo heresias que a levou a desprezar o poder do alto, o seu primeiro amor, e passou a se interessar pelo poder do mundo, pelas riquezas, o Deus deste mundo, as riquezas e o poder, o imperador romano, que é igual à besta. Por isso ela é chamada de grande prostituta. Ela abandonou a verdade de Yahushua e passou a amar a mentira. E o mentiroso, o imperador romano Constantino, que foi canonizado como Jesus Cristo. A mulher que se assenta sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres é o poder religioso que se chama cristianismo, pois procede de Cristo. Houve o nascimento de uma igreja verdadeira, mas com o decorrer do tempo, essa mulher, que é a igreja, se tornou prostituta, devido aos corruptos que entraram no meio dela, e hoje você vê a mentirada, a idolatria que está hoje aí. A verdade é o sinal de Yahushua nos homens, que hão de herdar a vida eterna. A mentira é o sinal da besta, que levará os perdidos para o tormento, para a destruição eterna. O nome Jesus não tem raiz em hebraico, e sabemos que a salvação ela vem dos Yahudins, que quer dizer judeus. Portanto, fica claro que o nome Jesus é falso, amados. Jesus, em hebraico, significa Deus cavalo, igual a besta, em grego e latim, porco. Depois de você saber de todas essas coisas, você teria coragem ou a estupidez de dizer que o Espírito Santo que leva as pessoas a adorar a este nome falso? Você tem coragem de dizer que diante de tantas evidências, idolatrias, feitiçarias, brigas, olhe para o passado e veja a Inquisição? Por que que o Império Romano hoje não é julgado pela própria ONU as mortes de crianças inocentes que eles fizeram lá no passado? Porque simplesmente não adoravam a esse Jesus romano, que é o próprio Constantino canonizado. Existe verdadeiramente um Salvador, um Criador, mas o nome dele, definitivamente, você creia ou não creia,
não se chama Jesus Cristo. E as características deste Jesus Cristo, que está registrada nas igrejas pelo mundo afora, é totalmente diferente daquele que veio em Yahushua há 2000 anos atrás. Cuidado, meu amado, para não blasfemar contra o Espírito verdadeiro do Pai. Para este pecado não existe perdão. Portanto, busque conhecer a verdade antes que seja tarde demais para você. Vocês nos acusam de blasfemar contra o Espírito Santo. Você acha que quem blasfemou contra o Espírito Santo está aqui falando da verdade do Pai? Hein? Você acha? Então preste muita atenção, amado, na sua vida. Preste muita atenção. Procure informações. Não creia a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm do Criador. Homens e mais homens dispostos a defender a mentira, principalmente pelas redes sociais, intelectuais, doutoras e doutores da lei, vão tentar de todas as formas desmoralizar você para que você não chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas é simples. Não quero que você acredite ou olhe para A e nem para B. Não olhe para mim, que sou homem falho. Não olhe para o A nem para B, que todos nós somos homens falhos. E na realidade, todos nós, seres humanos, somos irmãos. Mas todos nós fomos enganados pelo poder dos espíritos caídos, pelos anjos caídos. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne, e nem contra o sangue, mas contra os demônios. Aqueles que criaram a religião, que aprisiona as pessoas na religião, escraviza. A melhor coisa nesta vida, a melhor coisa, não há dinheiro que pague, é você ser liberto mentalmente da tirania e da escravidão da religião. A letra J, amados, não existe no alfabeto hebraico, nem no alfabeto grego e nem no alfabeto latim. A letra J só apareceu na grafia a partir do século XV, ou seja, 1500 anos após o Mashiach ter vindo. As letras J, maiúsculo, minúsculo, versos, tanto faz, são ditas ramitas, por terem sido criadas por Patrus Romus. Em uma época em que, com certeza, o latim já não possuía falantes naturais. A tradução da Bíblia, todos os nomes que começam com a letra J, são nomes falsos e corrompidos. Os nomes realmente das Escrituras, que começam, é com a letra Y, ou você pode chamar de Yud. Foram corrompidas porque os tradutores trocaram a letra Yud pela letra J. Com isso, os tradutores modificaram a fonética e a transliteração dos nomes na Bíblia. Nomes corrompidos se refere somente aos nomes bíblicos que começam com a letra J. É bom lembrar que 4 milhões e 200 pessoas morrem porque pronunciam um nome errado, sem saber das verdades. Muitas e muitas pessoas estão morrendo, passando para a sepultura, sem conhecer a verdade do nome. Não estamos aqui dizendo que você vai ser condenado. Quem somos nós para julgar? Eu não sou o dono da verdade. Estamos apenas passando para você uma verdade que foi oculta de todos nós durante muito e muito tempo. E você deveria fazer como eu, examinar cuidadosamente, abrir o teu entendimento. E se você realmente ama a verdade, você precisa buscar a verdade.
Lembrando que todos nós somos pessoas falhas, humanos. E o errado nessa história é Satanás. Mas se você der ouvido a ele e continuar a aceitar esse nome falso criado por Constantino para blasfemar do nome do teu Salvador, eu não posso dizer, mas a Bíblia que você tem diz, você terá grandes problemas quando você fechar seus olhos. E o Criador possa abrir o teu entendimento, abrir a tua mente para a compreensão da verdade.